Então, pessoal, tudo bem? Vamos começando a aula, acho que a maior parte das pessoas que iriam chegar já chegaram. Vamos começar, então, comentando da semana que vem, que a gente vai ter a nossa primeira avaliação. Ela vai ser, de certa forma, similar ao que a gente já vinha fazendo do semestre passado. Semestre passado, toda semana, eu deixava um exercício para vocês resolverem. Só que dessa vez eu resolvi concentrar tudo de uma vez só para facilitar um pouco o processo de correção, que estava sendo muito complicado no semestre passado. Eu toda semana tenho que corrigir exercícios, e acabava sugando todo o meu tempo. Enfim. Então, mas vai ser o mesmo processo. Eu vou colocar uma lista com uns 3, 4, no máximo 5 exercícios para vocês. Vocês vão resolver, tirar foto e me enviar, que nem foi semestre passado. Sim, vai ter uma semana para fazer, vai ser para entregar na próxima, no caso, vai abrir na próxima segunda-feira, vai ser para entregar na outra. Então, agora nessa aula a gente vai estudar uma regra de derivação, que no caso então vai ser o último conteúdo para a prova. Então a gente vai ver como derivar algumas funções especiais e como combinar as derivadas delas para conseguir calcular derivadas de outras funções sem precisar calcular o limite toda vez. Então, por exemplo, essa primeira aqui, que é a derivada da função constante, ou seja, f de x igual a c, onde o c pode ser qualquer número, por isso f de x igual a 2, f de x igual a 5, f de x igual a raiz de 3, 1 meio, qualquer número. A derivada da constante é sempre zero. Isso vem de um dos motivos que a gente pode sempre entender a derivada como uma variação, a derivada como se fosse uma medida da variação da função no ponto. Como a função constante não varia nunca, então a derivada dela vai ser zero. Agora aqui a derivada das potências, para n um número inteiro, se f de x igual a x na n, então a derivada é n vezes x na n menos 1. A gente pode pensar que a gente derruba esse n aqui, o n passa para frente, multiplicando, e perde uma potência. Essa regra aqui está dizendo para n inteiro, mas o n não precisa ser inteiro, pode ser para qualquer n real. Então, eu vou colocar uma observação aqui. Aconteceu. Ok. Ele restringiu aqui para n inteiro positivo por causa da prova que ele dá, que a justificativa dele só vale para n positivo, mas a fórmula em si vale para qualquer n real. Ele dá aqui alguns exemplos. Se f de x é igual a x na 5, então a derivada vai ser, passa o 5 para frente e perde uma potência, então 5 vezes x na 4. G de x igual a x, então como é que ia ficar? X é como se fosse x elevado a 1, então ia passar 1 para frente multiplicando e perder uma potência, ia ficar uma vez x na 0. Só que x na 0 é 1, então ia ficar uma vez 1, que é 1 mesmo. E x na 10, então passo 10 para frente multiplicando e fica 9 na potência. Assim por diante. Agora, essa próxima aqui, que já começa já então a poder misturar as coisas que a gente viu. Então, se a g de x for c vezes uma outra função, então como é que vai ser a derivada da g de x? Vai ser simplesmente c vezes a derivada dessa função. Assim a gente pode começar a estudar derivadas de coisas um pouco mais complexas. Não precisa ser simplesmente uma potência, pode ser uma constante vezes a potência. Então aqui no caso, 8 vezes x ao quadrado.
O 8 vai ficar parado, ele não vai acontecer nada com ele. E aqui, então, a gente vai derivar o x ao quadrado, passo 2 para frente, perde uma potência. Então, vai ficar 2x. 8 vezes 2, 16. 16x, resultado final. Aqui, então, g de z igual a menos 2z na 7. Então, o menos 2 é constante, não vai alterar em nada. Vai multiplicar o z na 7. Passo 7 multiplicando, fica 6. Menos 14 vezes z na 6. Agora, essa daqui, então, agora a gente já pode começar a combinar as funções de mais maneiras. Aqui fala sobre a soma. Então, se a função h é a soma de duas funções, a derivada do h é a soma das derivadas. Daí, então, com isso, a gente já pode começar a pensar em calcular a derivada de polinômios, porque então a gente pode simplesmente calcular a derivada de cada uma das parcelas da soma e depois somar tudo. Então, se f é 3x na quarta mais 8x mais 5, a derivada de f é 3 vezes, por causa desse 3 aqui. Voltando 3 vezes, daí a derivada x na quarta, que é 4x ao cubo, mais, agora, 8 vezes, a derivada de x, como é que é? A derivada de x é 1, porque passa 1 para frente, fica uma vez x na zero, que é 1. E 5 é a constante, a derivada da constante, 0. Então, a derivada dessa função simplesmente vai ser aqui 3 vezes 4, 12x ao cubo, mais 8. Agora, esse outro aqui é a mesma ideia, então acho que eu vou deixar para vocês darem uma estudada depois, quando forem revisar o material. Agora, a derivada do produto. Até a derivada do produto pela constante e a derivada da soma era tudo muito intuitivo. A derivada do produto, a coisa já começa a ficar mais complexa. Se a função h de x é da forma f de x vezes g de x, então como vai ser a derivada do h? Vai ser a própria função f vezes a derivada da g, mais a derivada da f vezes g. Ou seja, então, a derivada do produto é f vezes g' mais f' g. Então, aqui temos um exemplo. Se f de x é da forma, aqui entre parênteses, 2x ao cubo menos 1 vezes, daí de novo entre parênteses, x na quarta mais x ao quadrado. Então, como que eu posso derivar isso? Eu podia fazer uma distributiva aqui, né, conhecida como regra de chuveirinho, e transformar isso aqui num polinômio e derivar simplesmente usando a regra da soma. Mas a ideia aqui é usar a regra do produto que a gente acabou de ver. Então, como é que vai ser? Então, vou considerar aqui a primeira função sendo 2x ao cubo menos 1, a segunda função, x na quarta mais x ao quadrado. Então, como é que era uma regra do produto mesmo? Mantenho a primeira, vou copiar a primeira função, vou derivar a segunda. Então, aqui, x na quarta virou 4x ao cubo, x ao quadrado virou 2x. Agora, mantenho a segunda e derivo a primeira. Então, aqui, estou derivando o 2x ao cubo, vai passar o 3 multiplicando, que vai ficar 6, e o x ao cubo vai perder uma potência e vai ficar x ao quadrado. E o menos 1 é constante, é zero. Então, essa é a derivada da função f. Aqui tem uma outra função, mais ou menos a mesma ideia, tem uma constante multiplicando, mas como vocês já sabem, né, a constante multiplicando não altera a derivada, é só fazer a derivada dessas duas partes aqui. Agora, a derivada do quociente. Bom, se a derivada do produto já era um pouquinho mais complicada, do quociente tem que piorar um pouco mais, né? Então, se h é da forma f divididos por g, onde, obviamente, o g tem que ser diferente de zero, né? Porque não pode ter divisão por zero. Então, a derivada de h é g vezes a derivada de f. Daí, aqui muda, porque para soma aqui era mais. Para soma nada, para o produto aqui era mais. Quando está falando de divisão, aqui virá um menos. Então, gf' menos f'g, tudo divididos pela função g ao quadrado. Vamos ver um exemplo. Então, aqui, eu tenho f de x sendo 2x na quarta menos 3, divididos por x ao quadrado menos 5x mais 3. Como que vai ficar a derivada disso? Então, vou escrever a função de baixo e vou calcular a derivada da de cima. Então, aqui o x na quarta vai ficar 4, o 2 que já tinha, né? E aqui vai ficar 4x ao cubo. Aqui o 3 é constante, então vai zerar. Menos da fórmula. Agora, mantenho a de cima e derivo a de baixo. Então, x ao quadrado vira 2x.
5x vira 5, o 3 é constante e vai zerar. E aqui, dividido pelo denominador ao quadrado, né, pela função de baixo ao quadrado. Aqui ele simplesmente deixou assim, podia ainda ter feito as distributivas e simplificado a resposta, mas o objetivo aqui é só aprender a aplicar a fórmula, então ele não está se preocupando muito com esses detalhes. Aqui, então, a função 1 sobre x, né? A função 1 sobre x, tu pode entender ela como uma divisão, a função constante f igual a 1 e a função g de x igual a x, e tu usa aquela fórmula para calcular, então, a derivada. Então, mantém a primeira, deriva a segunda, menos. Mantém a primeira, deriva a segunda, dividido pelo segundo ao quadrado, faz as contas, dá menos 1 sobre x ao quadrado. Agora, se vocês prestarem atenção, até vou escrever aqui, colocar um recadinho. Vale notar que 1 dividido por x é igual a x elevado a menos 1. Okay? E o que isso quer dizer? Como eu tinha comentado por vocês, a fórmula de x elevado na n vale para qualquer n real. Então, x na menos 1 é menos 1, passa para frente multiplicando x na... Agora, menos 1, menos 2. Então, isso aqui é menos 1 vezes x na menos 2. Só que x na menos 2 é 1 sobre x ao quadrado. Então, chega nessa expressão aqui usando a mesma fórmula para potência que a gente já tinha visto antes. Que é até o que ele está dizendo aqui na próxima proposição, o que me adiantei. Então, aqui ele está comentando com a derivada de 1 sobre x na menos n é menos n vezes x na menos n menos 1, onde o x na menos n é a mesma coisa que 1 sobre x na n. E aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem. Eu tentei não colocar exercício demais, mas mesmo assim não tinha muito o que fazer, porque digamos que essa parte final é o cerne, que é a parte mais importante, então não tinha como diminuir muito o número de exercícios, então essa semana vai ficar mais puxado um pouco. Semana passada eu tentei aliviar, nessa semana eu não consegui aliviar muito. Ô, professor, essa 19 aí, essa 19, sim. que o senhor passou agora, como é que resolve ela? Tipo, tem um quociente, mas tem multiplicando. Exato, tu vai ter que combinar tanto a fórmula da divisão quanto a fórmula do produto. Primeiro tu considera x mais 1 por x mais 2 como g, e essa daqui como f. Ou melhor, primeiro, essa aqui como g, essa divisão como g, e aqui como f e a outra como g, meu Deus. Então, a divisão como f e essa outra parte como g, e aplica a fórmula do produto, ok? E daí, quando for calcular essa derivada, tu vai deixar só indicado. Por quê? Porque depois tu vai calcular essa derivada em separado com a regra do quociente e vai substituir. Então, vai ter que fazer em 2 passos. Isso aqui já é um pouquinho mais complicado, porque vai ter que combinar as duas técnicas. Tá bom, obrigada. Sim. Agora, então, mais outra técnica, que é a derivada da função compostas. Então, se eu tenho que uma função, aqui ele chamou de y, podia pensar em h de x, que é g composta com f, ou seja, g calculado em f de x. Como eu tenho aqui o exemplo, então, y é, entre parênteses, x ao quadrado mais 5x mais 2 elevado na sétima. Então, eu posso pensar que eu tenho uma função aqui dentro, que poderia ser a minha função f, e a minha função g relacionada a esse expoente. Então, o g seria um u elevado na 7, e o f seria esse polinômio aqui, x ao quadrado mais 5x mais 2. Então, eu posso calcular essa derivada usando o que a gente chama de regra da cadeia. Então, como é que é a regra da cadeia? Se eu tenho que y é g composto com f, a derivada de y é a derivada de g calculada em f vezes a derivada de f. Vamos ver o exemplo agora, que acho que pode ficar um pouco mais claro. Aqui ele colocou em 2 notações diferentes, tanto faz. Essa notação aqui vai ser mais útil, como eu comentei para vocês, em cálculo 3, a gente vai usar muito essa notação. Quando a gente for estudar integrais, a gente vai usar um pouco dessa notação também. Mas, a princípio, nesse primeiro momento, vamos pensar mais nessa daqui.
Então, é G' de U, onde o U é o F, né? Então, eu, na verdade, preferi escrever que isso aqui é G, é a derivada da G da F de X, vezes a derivada da F. Mas, tanto faz. Lembrando que o U é F de X. Vou escrever aqui, ó. Aqui em cima, o U é F de X. Vamos ver o exemplo, tentar ficar mais fácil. Então, acho que é o mesmo exemplo que eu tinha dado antes, né? Então, tem a função y é, entre parênteses, x ao quadrado mais 5x mais 2, tudo isso elevado à sétima potência. Então, como que eu vou derivar? Eu vou primeiro derivar a potência, então o 7 vai passar para frente multiplicando, vai perder uma potência, 6, e vou multiplicar pela derivada da parte de dentro. Então, aqui o x ao quadrado vira 2x, o 5x vira 5, o 2 some porque é constante. Então, esse daqui, ó, é o resultado final. Agora, esta outra aqui, como que eu derivaria? Deriva primeiro o 5, no caso. O 5 ia passar para frente multiplicando, ia ficar com potência 4. E depois ia multiplicar pela derivada da parte de dentro. E a derivada da parte de dentro, eu calcularia usando a regra do quociente. Provavelmente foi isso que ele fez. Então, aqui, ó, o que ele fez, né? Ele gosta de dar nome para as coisas, então, ele chamou tudo isso aqui de U, então, tu tem y igual a U na quinta, ele derivou, então, 1 na quinta, 5 vezes 1 na quarta, e vezes a derivada da parte de dentro, ou seja, a derivada disso aqui, daí ele usou a regra do quociente. Então, mantém de baixo e multiplica pela derivada de cima, menos mantém de baixo, mantém de cima, multiplica pela derivada de baixo, tudo dividido pela função de baixo ao quadrado. Daí, aqui nesse próximo passo, ele trocou o U de volta pela expressão em x de U, e deixou assim mesmo. Daí ele simplificou as contas aqui e não fez mais nada. Então, aqui de novo, como é que é esse exemplo que eu deixei para vocês, mas eu vou dar só uma palhinha. O que que a gente faria? Então, aqui, tu vê o principal ponto nesse produto é o principal ponto nessa função é este produto aqui. Então, como ela tem duas partes. Então, eu vou derivá-la pela regra do produto. Eu vou chamar essa primeira parte de f, essa segunda parte de g. Então, vai ficar f'g mais gf'. Ok? E daí, como é que eu calculo o f'? O f' eu vou calcular usando uma função, a regra da função composta. Essa primeira parte aqui, passa o 3 para frente multiplicando, então vai ficar 3 vezes essa expressão ao quadrado, vezes a derivada daqui dentro, né? Que então eu vou derivar o 3x ao quadrado, que dá 6x, aqui constante zero. Isso aqui, mesma coisa, como que eu derivo essa segunda parte aqui, que vai ser o g'? Derivo o 2, vai passar para frente multiplicando, derivo aqui um quadrado, né, que vai passar para frente multiplicando e vai ficar 1, então vai ficar 2 vezes x menos x ao quadrado, vezes a derivada dessa parte aqui. Derivada de x é 1, e derivada de x ao quadrado é 2x, então vai ficar 1 menos 2x. Ok? E daí, claro, tem que juntar tudo. Vamos chegar nessa expressão bem grande aqui. Agora aqui, então, ele fez mais uma proposição. Então, tem uma função u igual a g de x. Então, como é que eu vou derivar a enésima potência da g de x? Ora, só aplicar a regra da cadeia. Primeiro derivo a potência e depois multiplico pela derivada da g de x. Esse é o procedimento básico. Isso é só uma aplicação da regra da cadeia. Então, aqui um exemplo. F de x igual a 5 vezes raiz quadrada e aqui dentro x ao quadrado mais 3. Ora, preste atenção que raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1/2. Como eu comentei para vocês, a fórmula da potência vale para qualquer número real, inclusive 1/2. Então, como é que eu vou derivar isso aqui? Bom, esse 5 multiplicando aqui, ele não faz nada. Ele vai ficar paradinho aqui fora. Multiplicar pela constante não muda a derivada. Então, o 1/2 vai passar para frente multiplicando. Aqui vai ficar 1/2 menos 1. Quanto que é 1/2 menos 1? Menos 1/2. Ok? Então, com isso eu derivei, digamos, a potência. Agora eu tenho que multiplicar pela derivada da parte dentro. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 3, 0. Então, vou multiplicar só por 2x. Daqui ele simplificou este 2 com este 2. Daí vai ficar 5x em cima. E essa potência menos 1/2 é a mesma coisa que
dividir pela potência 1 meio, e a potência 1 meio é a mesma coisa que a raiz. Então, digamos, este menos 1 meio passou para baixo como raiz. Agora aqui de novo, então aqui eu tenho um quociente, e ele quer fazer a derivada. Então, como digamos, a operação que está englobando todo mundo aqui, o quociente, eu vou me pautar na regra da divisão. Então, eu vou ter primeiro uma função aqui f, e aqui embaixo uma função g, ok? E essa função g, eu posso olhar ela como uma função composta, que tem essa raiz por fora e essa aqui por dentro. Então, eu vou derivar assim. Então, o que ele fez? Primeiro, manteve esse t ao quadrado aqui, daí derivou a raiz. A raiz é a mesma coisa que elevado a 1/3. Então, passou 1/3 para frente multiplicando. E aqui ó, fica 1/3 menos 1. Essa parte de dentro aqui mantém, por enquanto. E agora multiplica pela derivada da parte de dentro. Então, o t ao cubo virou 3t ao quadrado. O 1 é constante, fica 0. Mas, agora, mantém a parte de baixo e multiplica pela derivada da de cima. Ah, ok. Ele não fez um quociente nada. Presta atenção, eu vou ler aqui o que ele fez. Ele fez um produto, né? Porque em vez dele pensar nisso aqui como uma raiz, ele passou para cima na 1/3, então aqui ele está considerando um produto. Podia ter feito como o quociente também, só que daí ia ter que usar a fórmula do quociente e depois multiplicar por dividir pela de baixo ao quadrado. Tanto faz, tem que chegar no mesmo lugar. Ele fez com o produto. É até mais fácil, foi uma boa ideia dele, obviamente. Então, voltando. Então, aqui a primeira parte da regra do produto, mais mantém a segunda e multiplica pela derivada da primeira derivada de t ao quadrado, 2t. Ele só simplificou tudo aqui, fez aqui 1/3 menos 1. Aqui, t ao quadrado, 1/3. Aqui este 1/3 simplificou com o 3, daí ficou só o negativo. Este t ao quadrado juntou com este t ao quadrado, ficou t na quarta. E aqui menos 1/3 menos 1 virou 4/3. Aqui a única coisa que ele fez foi passar o 2t para frente. Daí aqui ele tem só sumarizou as derivadas todas que a gente tinha. Aqui derivada da constante, derivada pela constante, derivada do produto, derivada da potência, que derivada de x, derivada da soma, derivada do quociente, ele só juntou tudo numa tabela para ficar fácil de consultar depois quando vocês tiverem que resolver os exercícios. Aqui um exemplo. Então, y é x na 8 mais, aqui entre parênteses, 2x mais 4, tudo ao cubo, e mais raiz de x. Então, derivar o x na 8, derruba o 8 para frente e tira uma potência, então 8x na 7. Para derivar aqui, então eu vou pensar como uma cadeia, né? Então, primeiro vou derivar esse 3, passar ele para frente, aqui perde uma potência. Agora eu vou multiplicar pela derivada da parte de dentro, então derivada de 2x é 2, derivada de 4 é 0, então multiplico só por 2. E agora a raiz de x, eu vou pensar nele como x não 1 meio, então quando for derivar, passa 1 meio para frente, e aqui vai ficar 1 meio menos 1, que vai ser menos 1 meio, ok? Daqui, então, ele só ajustou as coisas. Aqui o 8x na 7 ele copiou, aqui esse 3 ele multiplicou pelo 2, virou 6, essa outra parte ele manteve. E aqui o menos 1 meio, ele passou, o x na menos 1 meio, ele passou para baixo como raiz de x. Aqui mais um exemplo, agora ele tem uma divisão. Então, como é que eu vou fazer? Vou manter a primeira e multiplicar, manter a de baixo e multiplicar pela derivada da de cima. Então, derivada da de cima aqui, derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então, fica só de baixo vezes 1, menos, né, que para divisão aqui a fórmula é menos, vezes a função da parte de cima, vezes a função da parte de baixo. O que é a função da parte de baixo? É x ao quadrado menos 3 elevado a 1 meio, né? Porque a raiz é 1 meio. Então, ele passou 1 meio para fora multiplicando. Aqui ia ficar 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Aqui a parte de dentro mantém e depois multiplica pela derivada da parte de dentro. Então,
derivada de x ao quadrado é 2x, e de menos 3, 0. E divide tudo pela função de baixo ao quadrado. E que essa divisão aqui vai simplesmente cancelar a raiz e o quadrado. Daí aqui ele simplesmente organizou as contas. Essa multiplicação por 1 aqui simplesmente some, né? Aqui este 2 e este 1 meio vão se cancelar. Então, este x aqui passou para frente, aqui o x mais 1. E aqui, então, ele presta atenção que ele colocou uma barrinha, então é uma divisão, pela raiz de x ao quadrado menos 3, que é essa expressão aqui. Daí ele fez mais alguns arranjos algébricos aqui. Ele colocou, nessa subtração que ele colocou tudo na mesma base. Então, como essa raiz aqui é igual a essa daqui, quando colocar na mesma base, né, para multiplicar raiz com raiz, vai ficar só x ao quadrado menos 3. Dele, fazendo as contas aqui, ele vai chegar em... O que ele fez? O que deu? Como que ele cancelou o x ao quadrado, gente? Aqui, nessa parte de baixo, ele juntou aqui x ao quadrado menos 3 vezes a raiz. E aqui na parte de cima, eu acho que essa parte de cima está errada. Não tem por que o x ao quadrado ter sumido. Eu acho que tá, o livro comeu bolinha aqui. Enfim, acontece. Que essa parte veio para cá, essa parte veio para cá, então não simplificou nada da parte de cima com a parte de baixo. Ok. Enfim, agora tem mais alguns outros exemplos, mas seguem a mesma regra, então vou deixar isso para vocês olharem. E seguir agora para a seção 4.15. Então, vai tabelar mais algumas funções. A derivada da função exponencial y igual a na x. A derivada de a na x é a na x mesmo, vezes logaritmo natural de a. Então, em particular, se tu tiver y igual a e na x, vou escrever aqui. Se o y for e na x, né? Então, a derivada de y vai ser e na x vezes logaritmo natural de e. Mas logaritmo natural de e é 1, né? Por definição. Então, isso aqui é simplesmente e na x. Ou seja, vamos colocar aqui uma flechinha. Então, y' igual a e na x. Ou seja, se y é na x, a derivada de y é na x. Essa daqui é a única função que tem essa propriedade, que ela e a derivada dela são exatamente iguais. Agora, a derivada do logaritmo, se y é logaritmo de x na base a, então a derivada de y é 1 sobre x vezes logaritmo de e na base a. Então, aqui vale uma observação similar, né? Se o y for o logaritmo natural de x, né? Então y' vai ser 1 sobre x vezes o logaritmo natural de e. Só que, de novo, o logaritmo natural de e é 1, né? Então, a derivada de y, vou colocar aqui uma fotinha. A derivada de y é simplesmente 1 sobre x.
Agora aqui, derivada da função exponencial composta. Então, se y é da forma u elevado na v, onde o u é uma função de x e o v é outra função de x. Então, a derivada de y vai ser esta fórmula aqui, que é bem complexa. Mas, em geral, ninguém decora essa fórmula. Tu geralmente decora o passo a passo que tu faz para chegar na fórmula. Eu acho um pouco melhor. Como que eu derivaria uma função desse tipo? Se o y é u elevado na v, isso daqui é a mesma coisa que e elevado na v vezes ln de u, usando a propriedade que a exponencial e o logaritmo são funções inversas, né? E a propriedade de logaritmo, no caso v vezes ln de u, é a mesma coisa que ln de u elevado na v. Né? A propriedade transforma a potência em produto logaritmo. Então, daí eu cancelaria o e com ln e voltaria para essa parte aqui. Então, tendo essa expressão aqui, eu posso derivar isso aqui usando a regra da cadeia. Como é que é? Vai ser a derivada da exponencial vezes a derivada desse produto aqui, e a derivada desse produto eu faria usando a regra do produto. Então, geralmente, fazendo isso, tu vai desenrolar. É o que ele fez aqui, ó. Então, g de w, né, ele vai... Aqui. Então, y de x, o g de w é na w, onde o w é este produto. Então, seria fazer a derivada de na w vezes a derivada deste produto. Daquele calcular a derivada daquele produto em separado, né? V' ln de u mais v vezes. Daqui a derivada do ln. E depois junta tudo para chegar na fórmula final. No caso, a derivada de e na w é e na w mesmo, vezes w'. E o w' está aqui. Então, tem dois caminhos, né? Ou decora essa fórmula toda, ou decora o procedimento de chamar u elevado na v como essa expressão aqui, e elevado na v ln de u, e derivar essa expressão usando as regras que a gente já conhece. Eu, em geral, se alguém me pergunta como é que é essa fórmula de cabeça, eu não sei, porque eu nunca uso ela, sempre uso este procedimento. Daqui ele só tabelou as fórmulas que a gente viu, né, nesse capítulo, para poder usar elas melhor nos exemplos depois. Aqui alguns exemplos. Então, y elevado a 3 na 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, como é que eu vou derivar isso? Regra da cadeia. Isso aqui é como se fosse 3 na u, então vai ser a derivada de 3 na u vezes u'. Né? Então, derivada de 3 na u é 3 na u ln de 3. E o u é este polinômio que está aqui. Então, derivando ele, 2x ao quadrado dá 4x, 3x dá 3, o menos 1 vai zerar. Então, vai ficar aqui 3 na u, ln de 3 e a derivada de u'. Só aplicar a fórmula direta. Agora, 1 meio elevado a raiz de x. Então, u vai ser raiz de x, então 1 meio na u vai ser a derivada de 1 meio na u vezes u'. Então, a derivada de 1 meio na u vai ser 1 meio na u vezes ln de 1 meio, né? E vezes o u', que é raiz de x, então a derivada da raiz de x, raiz de x é como se fosse x não meio, então passa 1 meio para frente. E daí vai ficar x na 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Por isso que ele já colocou aqui embaixo. O x na menos 1 meio vai virar essa raiz aqui embaixo, e aqui está o 1 meio que saltaria para frente. E aqui é o ln de 1 meio da fórmula da derivada da exponencial. Agora aqui, y elevado na x mais 1, x menos 1. Então, chama o x mais 1, x menos 1 de u. Então, isso aqui é e na u vezes u'. Nota que ele já nem colocou aqui o ln de e, porque ln de e é 1. E o u' vai calcular pela regra do quociente. Normal, como a gente vinha vendo fazer antes.
Agora, y, x na ln de x. Esse exemplo é interessante porque ele já... Isso aqui é a mesma coisa que x elevado na x, né? Posso passar o x para cá com potência, daí cancelo o ln. Então, aqui vai estar mais ou menos o procedimento que tem que utilizar para resolver qualquer expressão desse tipo, qualquer u na v. Então, aqui y é e na u, onde o u é x ln de x. Então, derivada de e na u mesmo, e daí multiplica por u', onde o u' é a derivada desse produto. Então, mantém a primeira, que é o x, deriva a segunda, que é o ln, que é 1 sobre x, mais mantém a segunda, que é o ln, e deriva o x, que é 1. Então, aqui o x cancela com o 1 sobre x, sobra 1, uma vez ln é ln. Então, chegamos aqui. E o e na u é e na x ln de x. Então, aqui mais uma de logaritmo, mais uma não, primeira de logaritmo, né? Logaritmo na base 2 de 3x ao quadrado mais 7x menos 1. Então, eu vou considerar que tudo isso daqui é u. Vou calcular a derivada do log de 2. Derivada do log de 2 é 1 sobre x vezes log de e na base 2. No caso aqui, 1 sobre x seria 1 sobre u, né? Porque é 1 sobre este argumento, vezes log de 2 e vezes o linha, né? Que é a derivada da parte dentro. Então, 1 sobre u, né? U é esta parte aqui de baixo. Isso daqui é a derivada, né? O linha, então 3x ao quadrado vira 6x, 7x vira 7, o menos 1 soma porque é constante, e que multiplica por log de 2, de log de e na base 2, da fórmula. Agora tem mais uns exemplos que eu vou deixar para vocês. A gente não se estender demais. Então, acho que agora é o último tópico da aula, que é a derivada das funções trigonométricas. Tem as trigonométricas inversas também. Então, começa aqui com o y igual a seno de x, a derivada do seno é cosseno. E depois, logo abaixo, a gente vai ver que a derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada do seno é cosseno, e a do cosseno é menos seno. Tem que lembrar que aparece esse menuzinho aqui, não é a derivada do cosseno ser seno, é menos seno. E as outras vêm mais ou menos por consequência. Aqui é a derivada da tangente. Tem que lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Então, eu posso calcular a derivada da tangente usando a fórmula da divisão. Fazendo aqui as contas, ele vai chegar que a derivada da tangente é secante ao quadrado. E as outras aqui ele só já escreveu, só para categorizar, mas a cotangente é cosseno sobre seno, então dá para calcular também usando a fórmula da divisão. Secante é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre seno, então todas elas vêm da fórmula da divisão, sabendo o derivado do seno e do cosseno. Mas já está tudo aqui já sumarizado, né? Então, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, da secante é secante vezes tangente, e da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Tá? Daí aqui ele tem de novo aqui uma lista para ajudar na hora de resolver exemplos, estão todos juntos. Daí vem alguns exemplos. Então aqui, derivada do seno de x ao quadrado. Então, vou ter que usar a derivada do seno e usar uma regra da cadeia aqui para o x ao quadrado. Então, a derivada do seno é cosseno, e a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, fica aqui, cosseno de x ao quadrado, 2x. Então, de novo, aqui, cosseno de 1 sobre x. Então, a derivada do cosseno é menos seno, e a derivada de 1 sobre x é x na menos 1, né? Então, passa menos 1 para frente, e vai ficar x na menos 2. Então, vai ficar menos x na menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado, e o cosseno virou aqui um menos seno, o mesmo argumento. Que dá tangente. Tangente mais cotangente. Então, esse 3 aqui fora multiplicando não vai mudar nada na derivada. Derivada da tangente é secante ao quadrado. E derivada da raiz de x. Raiz de x é x na 1 meio. Então, passa 1 meio para frente e fica 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Então, vai ficar 1 meio de x na menos 1 meio. X na menos 1 meio passa como raiz para baixo, né? Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x, que está aqui. Então, aqui a tangente virou secante ao quadrado, raiz de x aqui multiplicando 1 sobre 2 raiz de x. A cotangente vira cossecante ao quadrado.
e daí multiplica pela derivada do 3x, que é simplesmente 3. Me colocou aqui. Podia ter passado para frente esse 3, né? Agora aqui, mesma coisa, tem uma divisão, então tem que usar a fórmula de divisão, então mantém a função de baixo, mantém o denominador, e multiplica pela derivada do numerador, menos. Agora mantém o numerador e multiplica pela derivada do denominador, e tudo divididos pelo denominador ao quadrado. Por enquanto aqui ele só deixou aqui as derivadas indicadas, né, com os tracinhos, para calcular no próximo passo. Então agora no próximo passo, derivada do cosseno é menos seno, derivada de 1 é zero, e derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Daí ele só organizou aqui as coisas, né? Menos seno vezes 1, menos seno vezes cotangente, cosseno vezes cossecante, e deixou assim mesmo. Agora aqui, mesma coisa, isso aqui eu já deixei para vocês, né? Mas é usar a derivada da secante e multiplicar pela derivada desse polinômio aqui dentro. Lembrando que derivada secante é secante vezes tangente. E assim por diante. Agora as trigonométricas inversas, né? O arco seno, o arco cosseno, o arco tangente. Então, aqui a função arco seno, a derivada dela é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso daqui é a parte mais chatinha, né? Porque aqui uma coisa trigonométrica, aqui uma coisa racional, né? Parece que não tem muita ligação, mas é assim mesmo. Essas daqui vão ser importantes na hora de calcular as integrais, porque a gente vai ter integrais envolvendo raízes, quase sempre o resultado vai ser um arco tangente, um arco seno, um arco cosseno. Aqui, então, a do arco seno era 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, e do arco cosseno a única diferença é que aqui tem um negativo, mas é quase a mesma expressão. E o da arco tangente não tem a raiz, é só 1 mais x ao quadrado. E da arco cotangente, é como se fosse a da arco tangente, só que com um sinalzinho. E aqui a arco secante, arco cossecante, eu nem marquei exercício, nem vou cobrar de vocês por enquanto, mas eu já deixei aqui só para vocês terem uma base para ficar com o conteúdo completo, né? Arco secante de x, então, é 1 sobre, aqui o x em módulo, vezes a raiz de x ao quadrado menos 1, e da cossecante, então, mesma coisa, só que com um negativo. Presta atenção que é bem parecido com a fórmula do arco seno e arco cosseno, só que tem mais esse módulozinho aqui na frente. Então, a secante parece com a do seno e a da cossecante parece com a do cosseno. E aqui, de novo, né, ele coloca tudo numa lista grande para ajudar nos exemplos. Então, arco seno de x mais 1. Então, lembra, qual que é a derivada do arco seno? É 1 divididos pela raiz de 1 menos o argumento ao quadrado. Então, o argumento ele chamou de u, né? Então, aqui vai ficar 1 menos u ao quadrado. E esse u' é da regra da cadeia, que eu vou multiplicar pela derivada da parte de dentro. Só que a derivada de x mais 1 é 1 mesmo, né? Então, aqui vai ficar só 1. Aqui vai ficar 1 menos, aqui x ao quadrado mais 1, que foi 1. E arco tangente dessa divisão aqui. Então, derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais o argumento ao quadrado, vezes a derivada do argumento, né? Que é o u' que está aqui. Esse argumento vai derivar usando a regra do quociente. Ele vai dar toda essa expressão aqui, né? Isso aqui é 1 mais o argumento ao quadrado, e aqui é a derivada do quociente, aqui é a derivada do argumento usando a regra do quociente. Daí faz as simplificações necessárias para chegar aqui. Agora, aqui ele fala de funções hiperbólicas, mas eu acredito que vocês não chegaram a estudar funções hiperbólicas em matemática fundamental, a gente não costuma trabalhar, então eu vou pular toda a parte de funções hiperbólicas. Acho que vocês não estudaram trigonometria na hipérbole, porque acho que vocês nem tinham estudado hipérbole ainda na época, então isso aqui vai ficar mais para adiante, para a gente estudar cálculo 2, a gente vai estudar hipérbole e trigonometria hiperbólica. Agora, aqui tem uma tabela gigantesca com todas as derivadas que a gente estudou, então
provavelmente quando vocês forem resolver exercícios, vocês toda hora vão ter que consultar essa tabela, porque demora até decorar todo esse monte de derivada, mas está tudo aqui junto. E daí vem a lista de exercícios, né? Tem, de novo, bastante exercício, porque não tinha como fugir disso. E era isso, gente. Eu só vim até aqui, né? Porque daqui já começava a ver já coisa de função hiperbólica que a gente não viu. Alguém tem alguma questão para perguntar? Semana que vem não vai ter aula síncrona, né? Porque vai ser a prova. Isso, semana que vem não tem aula síncrona. Para semana que vem eu vou colocar algumas videoaulas de outros professores no Moodle para, digamos, eles terem um material complementar diferente para estudar e vai ter a avaliação. Vai ser só isso. De novo, a avaliação como é que vai ser? Vai ser uma série de questões parecidas com as que a gente viu no semestre passado, né? Vai ter as questões, vocês vão ler, vão responder elas numa folha e vão tirar foto e me enviar a resolução.